Olá, sou Daniel Simões e chegamos à segunda parte do nosso curso sobre investimentos imobiliários. Só para resumir aqui, na parte 1, que você pode ter acesso a esse vídeo, nós falamos sobre a matriz IFAL, ou seja, como investimento, financiamento, aluguel e usufruição se relacionam. Já nessa segunda parte, nós vamos abordar conceitos mais técnicos e sobre como o imóvel ele pode ser um investimento imobiliário. Vamos lá? O relacionamento aqui entre financiamento, aluguéis e usufruição se centraliza em investimento. Mas o que é um investimento imobiliário, né? Ou seja, o que eu preciso considerar como resultado de um investimento imobiliário? Eu percebo que muitas pessoas que eu converso, corretores de imóveis e às vezes mesmo clientes, eles têm uma análise sobre investimento imobiliário, eu diria, uma ótica meio míope, ou seja, que você não vê a totalidade. Ou seja, muitas pessoas elas olham apenas o valor do rendimento de aluguel e comparam muitas vezes com o que teriam com a renda fixa. Então eu já escutei muitas vezes as pessoas, por que eu vou alugar esse imóvel que dá 0,5%, 0,8% de aluguel, se eu tenho uma aplicação financeira aqui que me paga 1%? Não vale a pena. Eu digo, não é bem assim, vamos devagar. Ou seja, e eu vejo muitas vezes pessoas que olham o seguinte, quanto é que esse imóvel que eu comprei há X anos atrás vale hoje? Se ele for acima do que eu teria no rendimento de uma aplicação financeira, ele valeu a pena. Eu digo, também não é assim. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que investimento imobiliário ele é um dos poucos investimentos que ele tem duas fontes de renda, ou seja, o rendimento que isso te gera por mês de aluguel, né, que não deixa de ser a seção onerosa da usufruição, que falamos na parte 1, e também sobre a valorização desse ativo. E eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui para falar de investimento imobiliário, que investimento imobiliário não é somente renda fixa. Por quê? Porque o que é o aluguel? O aluguel é um rendimento mensal reajustado anualmente por um índice inflacionário, nesse caso aqui, em grande parte dos casos, ou IGPM ou IPCA, ou seja, o aluguel é um rendimento acima da inflação, né? Você precisa considerar também a valorização desse ativo, ou seja, desse imóvel. Então você precisa ter uma estimativa do valor futuro que tende a ser igual ou superior à inflação. Historicamente, pelo menos nos empreendimentos da J. Simões, se eu comparar empreendimentos que a gente lançou há 10, 15 ou 20 anos atrás, eles valorizaram muitas vezes muito acima da inflação. Mas vamos considerar só a inflação, porque aí a gente consegue ter uma estimativa melhor para o futuro. Só que tudo isso está indexado, ou seja, qualquer rendimento do mercado imobiliário, ele é sobre o conceito de juros reais. O que é juro real? Juro real é tudo aquilo que supera a inflação. Ou seja, se o aluguel está sendo reajustado pela inflação e o valor do imóvel ele supera muitas vezes a inflação, eu poderia dizer que qualquer rendimento em imóvel, ele é melhor do que uma renda fixa. Ou seja, se eu comprar um imóvel em 2025, parte da valorização dele vai ser, como está aqui no slide, o valor do imóvel e a outra parte, o aluguel e a indexação, ou seja, IPCA ou IGPM. Em 2030, esse imóvel vai ter valorizado, o IPCA vai ter corrigido e o aluguel é maior. Em 2035, o imóvel valorizou mais ainda, o aluguel valorizou acima da inflação muitas vezes, e a indexação, isso por conta da indexação. Em 2040, que a gente precisa de imóvel, eu sempre digo que é um investimento de longo prazo, o imóvel valorizou ainda mais e etc. Ou seja, a gente está considerando aqui um imóvel que tem uma valorização constante ao longo do tempo. E aí, gente, é o que eu mais escuto. Mas a minha posição lá no banco, seja poupança, renda fixa, CDI, CDB, etc., eu recebo 1% ao mês. Eu disse, será? Porque muitas vezes, quando a gente vai comparar renda fixa com imóvel, se a gente for aqui comparar, numa renda fixa, o que você recebe mensalmente são rendimentos de juros, ou seja, o rendimento é mensal, ok? Só que em muitos casos, esse rendimento ele não é atrelado a juros reais. E quando você tem uma aplicação, um CRI, um CRA, que muitas vezes, um cédula de recebível imobiliário ou um cédula de recebível do agronegócio,
e você vai para esse tipo de mercado, você vai perceber que a parcela de juros, quando somados a IPCA, eles são menores. Ou seja, se um banco te oferece um título aí a 10% ao ano, 12% ao ano, ele vai te oferecer um título muito parecido que é 4% mais IPCA, ou 5% mais IPCA, que vai dar mais ou menos os 10%, 12%. Só que se você considerar que esses 4%, 5% ou 6% de juros seria o equivalente a um aluguel, de cara eu te digo, o aluguel é mais negócio do que a renda fixa. Só que na renda fixa, o ativo principal, ele permanece o mesmo, acrescido dos juros. Então é juros compostos, mas o ativo principal, ele não valoriza. Ou seja, é diferente de quando eu tenho um imóvel, que eu recebo a renda recorrente de aluguel e o imóvel valoriza com o tempo. Ou seja, na renda fixa, esse rendimento pode ser superior ou inferior à inflação, vai depender muito do título de renda fixa. Já no mercado imobiliário, você tem uma receita de aluguel constante, né, e previsível, onde você recebe mensalmente essa remuneração, e essa remuneração está atrelada à inflação, seja IPCA ou IGPM. Já no mercado imobiliário, o ativo principal, ou seja, o imóvel, ele depende basicamente da localização de um produto, ou seja, comprei um apartamento bem localizado, numa região com muita demanda, de uma renda interessante, a grande probabilidade desse imóvel valer muito mais daqui a 5, 10, 15, 20 ou mesmo 30 anos é imensa, ou seja, você não conhece uma pessoa que comprou um imóvel há 10, 15 anos atrás que vale menos hoje do que da época. Eu, pelo menos, desconheço. Pelo menos os empreendimentos que a gente trabalhou nesses últimos 20 anos sempre valorizaram ao longo do tempo. Ou seja, por mais que você faça o mercado imobiliário, existe uma grande certeza, é que o valor do imóvel vai subir. E aí a gente faz uma outra comparação. Da mesma forma que imóvel, investimento imobiliário, ele não é tão parecido com renda fixa, ele parece mais com o mercado acionário, ou seja, comprar um imóvel é quase que a mesma coisa que comprar uma ação, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, o imóvel, ele paga aluguel. Uma ação de uma bolsa negociada na Bolsa de Valores, ela paga dividendos, ou seja, o yield, que é colheita em inglês. Ou seja, os dividendos são pagos mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou mesmo anualmente por essas empresas. Só que tem um detalhe. O rendimento, muitas vezes, não é todo mês. Pode ser anual. E uma outra grande pegadinha. Não é toda empresa que paga dividendos. Por quê? Empresa só paga dividendo quando dá lucro. E pelo incrível que pareça, tem muita ação, tem muita empresa na bolsa que não dá lucro. E mesmo quando dão, elas não distribuem 100% do lucro. A depender de qual posição, se é novo mercado ou não, ela distribui apenas uma percentual do seu lucro total. Ou seja, você é dono de uma parte da empresa, mas não recebe a integralidade dos lucros dela. E aí, no valor do imóvel, enquanto um imóvel, você sabe que a receita é recorrente, é mensal e é reajustada à inflação, você consegue ter previsibilidade de recebimento dessa renda. E quando a gente fala sobre a valorização do imóvel em contrapartida à valorização de uma ação, gente, uma ação, ninguém sabe o preço futuro dela. Obviamente, os especialistas vão dizer, o preço da Petrobras está barato, o preço da Vibra está barato, porque nas análises e tal. Mas você não tem como saber, até porque se você souber o valor futuro de uma ação da Petrobras, meu amigo, você está bilionário, porque você tem uma informação que ninguém no mercado tem. E aí, nós vamos para outra comparativa interessante, ou seja, o valor futuro de uma ação, Petrobras, a empresa que você vale, etc e tal, ou mesmo Americanas, quem sabe, ela depende totalmente do mercado de capitais, ou seja, oferta e demanda por aquela ação, ou seja, paga mais quando as pessoas têm previsão dessa empresa valorizar. Ou seja, na prática, uma ação ela pode subir muito e pode cair muito. E aí a gente sabe de vários exemplos que já aconteceram ao longo dos anos de ações que perderam valor, às vezes, ou seja por fraude, ou seja por má gestão, ou seja mesmo por questões setoriais.
Mas o imóvel, ele tem um fator muito interessante. A gente sabe que o imóvel vai valorizar. Ele talvez não valorize tanto quanto uma ação, que pode valorizar 100% em um ano. Mas a gente sabe que no longo prazo, um imóvel sempre vai valorizar pelo menos pela inflação. Ou seja, se a gente sabe que vai subir e que o investimento de imóvel em imóveis ele é mais seguro que o mercado de capitais, eu diria que o investimento imobiliário ele é um meio termo entre uma renda fixa, ele é mais seguro do que o investimento em uma renda fixa, e ele é bem mais seguro do que o investimento em ações. Só que você recebe o melhor dos dois mundos. Você recebe uma renda fixa mensal, que são os pagamentos de aluguel, e ainda tem a valorização do ativo. Ou seja, é como se você tivesse uma ação que te pagasse, que valorizasse constantemente ao longo do tempo, sem perigo de cair o preço dessa ação, mas que te pagasse dividendos todo santo mês. Então é por isso que eu digo que mercado imobiliário é mais parecido com o mercado de capitais, mercado de ações, do que de renda fixa. Então, quando o gerente do banco falar que não vale a pena comprar um imóvel de investimento porque o aluguel é menor do que você teria como rendimento, desconfie. Por quê? Porque a gente sabe que o imóvel ele sempre valoriza e que ele vai te pagar um dividendo todo mês. E quando a gente fala em dividendo, tem um conceito americano, né, em inglês, que o mercado de capitais sempre trabalhou, que é o yield, que em inglês nada mais é do que colheita. Ou seja, um imóvel tem a capacidade de gerar yield através do recebimento de aluguel. Tá até uma figurinha aqui de uma plantação, que na verdade é essa. É uma plantação que gera uma colheita. Então, quando a gente faz o comparativo entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário, eu diria que o target price, ou seja, o preço-alvo de uma ação, né, no caso do mercado imobiliário, é o valor futuro desse imóvel, que, como eu já disse antes, historicamente, imóvel sempre valoriza. Né? Então, o investimento imobiliário, gente, ele não pode ser míope. O investimento imobiliário, você tem que considerar esses dois fatores, né? Traduzindo aqui para o inglês, né, o yield e o target price, ou seja, os dividendos e o preço-alvo. E no caso do mercado imobiliário, o aluguel e o valor futuro desse imóvel. E aí chegamos na terceira parte do nosso curso sobre investimentos imobiliários, onde nós vamos falar sobre por que investir em apartamentos compactos. Qual a tese, qual a fundamentação sobre isso? Então eu te aguardo para assistir a terceira parte desse nosso curso sobre investimentos imobiliários. Grande abraço. Clica aqui em algum lugar para assistir essa terceira parte. Grande abraço.